Bem-vindo à Comissão Executiva. Vamos olhar para o plano ontem apresentado por Mário Draghi, o Presidente do Banco Central Europeu, com reflexos importantes nesta sexta-feira. Nesta manhã de sexta-feira, as bolsas estão a subir muito as ações, nomeadamente do setor financeiro, também a beneficiarem da redução do rating exigido pelo BCE para a aceitação de colaterais, mas também os juros da dívida soberana portuguesa a 5 anos e a 10 anos registavam há pouco descidas importantes para os 6,28,7 e 8,62,7, uma descida importante. A 2 anos, os investidores pedem agora um juro de 4,646%. Descidas praticamente nas dívidas de todos os países nos mercados secundários, mas obviamente é preciso esperar para ver e esperar pelas próximas semanas, uma semana para a próxima semana muito importante, com decisões também importantes na Europa e que obviamente vão condicionar o futuro deste velho continente. São convidados desta edição da Comissão Executiva Taoufik Rekibi, também Nuno de Sousa Pereira e Joaquim Miranda Sarmento. Agradeço aos três a vossa presença e saúdo também o vosso regresso depois de umas merecidas férias. Professor Taoufik Rekibi, começo por si. Que leitura faz uma primeira leitura das decisões ontem apresentadas por parte do Banco Central Europeu? Bom, isto é uma decisão que, desde que não corresponde a um efeito de doping dos mercados, e quero acreditar que não seja este o objetivo, foi uma decisão muito importante e provavelmente uma das decisões mais importantes que foram tomadas ao longo dos últimos meses, para não falar dos últimos anos. Desde também que este efeito não se traduz por um impacto de curto prazo, também pode ser benéfico de uma forma geral para toda a zona euro. Agora, é certo que também, sob determinadas reservas, que esta decisão pode indiciar um início de dissidência em relação à política que tem sido levada a cabo pela Alemanha ou imposta pela Alemanha. Isto quer dizer que já há dentro do próprio grupo da zona euro opiniões que manifestam de uma forma diferente e que se impõem de uma forma diferente. Agora, é verdade que também estas decisões não são sinónimas do regresso da competitividade, como temos vindo a observar ao longo dos últimos meses e particularmente com a informação que nos foi trazida pela OCDE, na maioria dos países estamos em recessão acentuada. E, de facto, se não houver crescimento económico, esta perspectiva de regresso aos mercados, mesmo para Portugal, pode ser desastrosa na medida em que Portugal, por um lado, vai ter que se endividar muito mais ainda, portanto vai agravar o seu rácio e não vai gerar as receitas saudáveis que resultam do próprio crescimento económico para fazer face, digamos, às suas obrigações. Portanto, julgo que é ainda muito prematuro saber que impacto real estas medidas, este plano do Banco Central Europeu vai ter nas economias europeias, mas, pelo menos, houve pela primeira vez uma decisão clara, explícita, de um órgão da União Europeia que quer resolver o problema de uma forma sustentável. Entretanto, professor, dou uma notícia de última hora. A equipa de José Manuel Barroso acaba de anunciar que no próximo dia 12 de setembro, portanto na próxima quinta-feira, vai também ser anunciada uma reforma do setor da regulação e da supervisão ao nível do setor bancário na Europa. Deverá ser apresentada então dia 12. Era também uma das notícias que obviamente se esperava há muito tempo. Nuno, aproveito para o saudar, é a primeira vez que está na Comissão Executiva, seja bem-vindo, mas também para lhe perguntar, há de facto por estes dias, parece que não só depois de ontem da reunião do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, agora com base neste anúncio que foi feito mesmo agora por parte da Comissão Europeia, parece que a Europa está a tentar apresentar de facto algum trabalho depois de tantos meses em que se esperava o dia a dia todos os dias. É verdade, e eu penso também é consequência do agravar da situação económica e da maior consciencialização por parte dos decisores políticos de que, de facto, é preciso medidas completamente inovadoras e um bocadinho disruptivas relativamente àquilo que têm sido as práticas normais de adoção de medidas mesmo de cariz monetário. E por isso, de facto, enfim, é um regresso pós-férias muito ativo na implementação de medidas que podem ter uma consequência de introduzir alguma normalização dos mercados financeiros. Eu penso que é
sobretudo isso que neste momento estamos a tentar fazer, é eliminar muita da disfuncionalidade que temos assistido em termos de mercados de dívida pública, mas também como consequência disso, na generalidade dos mercados financeiros, as medidas que o BCE ontem apresentou são cruciais para, de alguma maneira, introduzir menor diferencial entre as diferentes yields das dívidas públicas dos Estados-membros. Esse é talvez um problema extraordinariamente fraturante neste momento, quando olhamos para aquilo que são os custos de financiamento, não só dos Estados, mas das empresas, dos particulares dos vários países. Pensemos na Alemanha, em Espanha e em Portugal. Por exemplo, empresas que competem no mercado internacional, olhos nos olhos, de facto têm custos completamente diferentes. É um problema que tende a agravar-se. É verdade, e nós não podemos estar a dizer que é preciso introduzir reformas estruturais para, dessa maneira, alargar a competitividade das empresas nos Estados-membros, nomeadamente do sul da Europa, e ao mesmo tempo estar a agravar essa falta de competitividade através dos encargos financeiros que lhes estamos a impor. E, de facto, não é normal que Estados-membros se financiem a taxas negativas, enquanto outros pagam taxas de juros de 8% e de 9%. Aquilo que se tenta introduzir de alguma maneira agora é colocar o BCE a ser um bocadinho a entidade que tenta normalizar essas relações e que também por essa via tenderá a suportar alguns dos custos eventuais dessa tendência. Portanto, enfim, é um bocadinho uma alternativa às eurobonds, em que em vez de serem os Estados-membros como um todo a financiar, acaba por ser o BCE a entidade que suporta esses custos de uniformização. Joaquim, mas como se costuma dizer, não há bela sem senão, o BCE ajuda, mas ajuda quem estiver sobre um plano de ajuda, ou seja, há aqui uma tentativa também do BCE monitorizar o dinheiro que pode canalizar para ajudar estes países. Bom dia, Rui. Sim, não podia ser de outra forma. Quer dizer, o problema, a solução para a crise na zona euro não é financeira nem é monetária, é política e é económica. Portanto, não é o BCE que vai ser a panaceia de todos os problemas com que a Europa se depara. O BCE pode comprar tempo e o tempo é uma condição necessária, mas pode não ser suficiente. Portanto, Joaquim, permita-me interrompê-lo. Sim. Pode ser um risco esta decisão, os resultados positivos no mercado, poderá criar exatamente o risco de uma percepção de que agora o mundo mudou e que está tudo bem mais fácil? Há dois riscos morais em cima da mesa. O primeiro é que os países intervencionados ou que venham a ser intervencionados, e não sabemos o que é que a Espanha vai decidir se adere ao resgate e, portanto, se tem este apoio do BCE, que os países, de certa maneira, aligerem as suas reformas estruturais porque sentem que agora têm a bazuca do BCE por trás e, portanto, podem continuar a endividar-se e podem fazer os rollovers da dívida. E isto aconteceu com a Itália no final do período Berlusconi, que houve um bocadinho de capacidade de respirar e Berlusconi imediatamente colocou todas as medidas de austeridade de parte. E, portanto, há esse risco moral. Também há o risco moral de, se o BCE começa a ser o principal credor dos países em dificuldade, do que é que acontece nessa relação em que o BCE se torna extremamente dependente da capacidade desses países em reembolsarem as dívidas. E, portanto, esta medida do BCE tem que ser, de facto, acompanhada por uma capacidade em controlar se os países não se os países não afrouxam um pouco as reformas estruturais. Porque, quer dizer, aquilo que eu identifico como os 5 grandes problemas da Europa continuam, haja intervenção do BCE ou não. Portanto, o que temos é mais tempo. O envelhecimento populacional, a energia, a dívida, a competitividade no sentido em que os mercados, muitos deles estão fortemente condicionados à concorrência e a questão da indefinição política no seio da União Europeia. Aliás, é curioso que esta decisão do BCE não surge após alterações estruturais no funcionamento da União. Surge um pouco porque o agravado da crise tornou-se de tal maneira insustentável que o BCE, que, de certa maneira, as resistências foram vencidas por cansaço. O que significa que o processo de decisão na União Europeia não funciona, não é célere nem eficaz. Portanto, e, sobretudo, muito pouco proativo, obviamente. Muito pouco proativo. A decisão não foi reativa, foi ultra pós-reativa. Eu espero que este tempo que o BCE está a comprar, à custa de um conjunto de riscos muito significativos, sirva para olhar de frente para estes problemas e não para achar que agora
podemos voltar ao antigamente e voltar a endividar-nos e a fazer investimento público sem qualquer racionalidade, porque agora temos a impressora a funcionar, por assim dizer. Taoufik Rekibi, há entretanto também declarações de Mário Monti, que acaba de dizer que o plano de Draghi apresentado ontem deverá reduzir fortemente o estigma do pedido de ajuda. São declarações de Mário Monti feitas há poucos minutos, e isto obviamente pode permitir a que Espanha, numa primeira fila, eventualmente Itália a seguir, peçam obviamente também um pedido de ajuda. E, evidentemente, se há alguém que se opõe ao pedido de ajuda, é o próprio primeiro-ministro espanhol. Portanto, ele não quer inverter por este caminho. É preciso não esquecer que ele adotou medidas de austeridade avaliadas em 120 mil milhões de euros, e qualquer pedido de ajuda, ele vai correr o risco de ter medidas suplementares que vai ter alguma dificuldade para explicar à opinião pública espanhola. Agora, muito provavelmente que a Espanha não tem grande alternativa, sabendo que até, se não estou em erro, em outubro vão ter 30 mil milhões de euros para reembolsar dívida vencida e, portanto, julgo que vão ter que fazer alguma coisa. Agora, eu concordo com o Joaquim naquilo que referiu. Estas medidas continuam a ser temporárias e continuam a ser impostas pela crise e não o resultado de uma estratégia e de uma visão, digamos, da própria Europa, porque isto não vai prevenir de forma alguma o colapso da zona euro. É preciso não esquecer que a construção da Europa e, essencialmente, os dois últimos movimentos de alargamento tiveram na sua base razões políticas e de segurança, essencialmente. Portanto, quando a Europa acolheu os países da Europa Central e Oriental, é essencialmente para evitar que haja qualquer tipo de derrapagem destes países e eliminar qualquer ameaça de regresso, digamos, dos países para a era do comunismo. Hoje, se houver um colapso da Europa, isto vai acentuar de uma forma significativa os problemas de segurança. E nós temos que olhar o que está a acontecer à volta da Europa. Portanto, há ameaças gravíssimas. E, portanto, julgo que estas decisões do Banco Central Europeu com certeza resultam da crise e da desgovernação, mas também espero eu que estejam alicerçados também numa visão política e geoestratégica do problema. Porque hoje, se a Grécia sair do euro, nada garante que a Grécia se torne um palco de insegurança e de ameaça para o resto do espaço europeu. Agora, voltando à pergunta inicial, desde que Espanha e Itália tomassem a decisão de recorrer a fundos de resgate ou de apoio e que isto seja de uma forma acompanhada e alicerçada no próprio crescimento e com uma visão económica, digamos, dos países respectivos, evidentemente pode ser também uma forma de acalmar e de criar, digamos, condições de confiança para o regresso do crescimento e da própria confiança dos empresários. Não é? Nuno, esta questão que o professor Taoufik estava a levantar tem aqui duas componentes para a qual gostava de obter o seu comentário. A primeira tem que ver com, agora já é difícil culpar os mercados, pelo menos para já, vamos ver a reação nos próximos dias, culpar os mercados pelo necessário pedido de ajuda, e isto obviamente tira alguma margem política a Mariano Rajoy para justificar um pedido de ajuda com base nos mercados, mas por outro lado, esta estabilidade, e torna a dizer e torna a referir, vamos ver como é que os mercados vão reagir nos próximos dias, esta maior estabilidade na Europa poderá permitir aos políticos voltarem a olhar para a Europa numa perspectiva mais estrutural, estratégica e de longo prazo? Sim, a resposta, pelo menos aparentemente, começam a estar criadas as condições para que de facto se possam focar nos problemas mais de médio e longo prazo e não tanto na resolução da instabilidade de curto prazo. Se há benefício inerente às medidas que foram anunciadas ontem, é o facto de reduzir a incerteza relativamente à sobrevivência do euro, pelo menos nos tempos mais próximos, e por conseguinte, isso permitirá aos decisores políticos centrarem-se naquilo que é o problema mais estrutural da economia europeia, que é um problema de competitividade e é um problema de transformação de muitas das políticas que têm vindo a ser prosseguidas enquanto políticas europeias de desenvolvimento e de afirmação internacional.
Dito isto, a realidade é que é muito mais fácil tomar decisões no Conselho de Governadores do BCE, onde de facto a influência política é muito menor. É muito mais fácil impor condicionalidade e monitorizar o cumprimento de programas se tivermos uma instituição menos sujeita a influências políticas como o FMI no processo de monitorização, quando as decisões são tomadas no seio da União Europeia. Nós sabemos que são muito mais morosas, o processo de decisão, que são muitas vezes influenciadas pelos interesses políticos dos governantes que tomam essas decisões. E, portanto, a minha expectativa relativamente a esse processo de implementação de reformas profundas e de concentração naquilo que é a competitividade de fundo da economia europeia é que provavelmente continuaremos a assistir a indecisões e a tomadas de políticas que se calhar são tardias e se calhar não têm a profundidade e a dimensão que deveriam ter. O que poderá, em última análise, fazer esgotar esta areia da ampulheta que o BCE nos deu neste momento. É verdade, e isso é preocupante, espero estar errado, obviamente, mas também tenho a consciência que, pelo menos, um problema aparente ficou resolvido, que é aquilo que diz mais diretamente respeito ao envolvimento dos mercados financeiros. E, efetivamente, até o facto de o BCE não anunciar quais são os montantes que está disposto a investir, nem as condições em que vai fazer, em que vai intervir nos mercados, coloca alguma incerteza relativamente àquilo que pode ser o papel dos especuladores e, por conseguinte, reduz a probabilidade de haver incentivos à especulação por parte dos investidores. Esses dois elementos que aponta foram importantes ou estão a ser importantes para não se perceber exatamente qual será a força que o BCE vai utilizar, no sentido que, se for preciso, utiliza essa força toda? Sim, e sobretudo se tivessem colocado limites, era muito fácil aos especuladores saberem se estamos próximos ou não e, tanto, testarem esses limites. A partir do momento em que se coloca alguma incerteza à volta de qual é o grau e qual é o momento de intervenção por parte do BCE, obviamente que coloca-se aqui uma outra dimensão que os especuladores terão que ter em consideração no seu processo de decisão. E eu acho que foi, de facto, também um mecanismo inteligente de alguma maneira tentar minimizar a especulação à volta dos títulos de dívida pública. Joaquim, quando olhamos para Mário Draghi, há aqui um comportamento completamente diferente relativamente a Jean-Claude Trichet e relativamente às várias instituições europeias. De facto, há aqui uma atuação em pouco tempo, relativamente pouco tempo, há uma atuação muito forte, muito incisiva e parece muito negociada, porque obviamente a Alemanha já disse que imediatamente reagiu, dizendo que não estava de acordo, mas obviamente foi visto esta reação muito mais como uma reação política necessária do que propriamente uma reação real. Mário Draghi é o homem certo? Isso só o tempo o dirá, mas Draghi tem de facto aqui a vantagem de, por um lado, ser um homem do BCE, ser alguém que entende claramente a cultura do BCE e a própria cultura do Bundesbank, com a vantagem de não deixar de ser um homem do sul da Europa, e, portanto, enfim, face da sua nacionalidade italiana. Eu julgo que Draghi jogou bastante bem, sobretudo quando em julho disse que o BCE estaria disponível para fazer o que fosse necessário. Na altura, de facto, os mercados não reagiram bem porque ele não conseguiu pôr em prática essa afirmação, mas, quer dizer, acabou por conseguir que os decisores políticos e, sobretudo, os decisores alemães percebessem que estávamos a chegar àquilo que eu disse aqui várias vezes, que era o ponto de não retorno, em que, para lá desse ponto, qualquer medida poderia já não ser suficiente para salvar o euro. Mas agora eu volto a frisar, está apenas a comprar tempo. Nós continuamos a ter uma moeda única sem os mecanismos de uma zona monetária ótima. E se é verdade que alguns desses mecanismos são, não gostaria de usar a palavra impossível, mas são extremamente difíceis, nomeadamente a mobilidade geográfica, uma vez que há barreiras culturais e linguísticas que não são ultrapassáveis, há outros mecanismos que têm que ser criados, nomeadamente o Orçamento Federal, que permita uma maior transferência entre regiões e um maior equilíbrio nas diferenças, quer de competitividade, quer de nível de rendimento. E, portanto, esses mecanismos da zona monetária ótima não dependem de Mário Draghi, dependem, como dizia o Nuno, dos decisores políticos que têm, de facto, uma perspectiva do problema e uma condicionante de atuação completamente diferente daquela que os governadores dos bancos centrais têm. Portanto, eu aí concordo com o Nuno que este tempo esperemos que seja bem utilizado e que permita, de facto, passar estas barreiras, mas Draghi sozinho não o pode resolver.
Professor Taoufik Requibi, há um ponto que gostava ainda de abordar, à medida que o tempo vai passando, mas penso que ainda temos tempo para o abordar, tem que ver com o elemento importante na próxima semana, a votação no Tribunal Constitucional Alemão, que poderá, obviamente, relativamente àquilo que é a utilização do mecanismo do MME, poder condicionar o facto do BCE ter ontem já antecipado este poder de fogo, esta bazuca, poderá retirar, em caso de votação negativa por parte do Tribunal Constitucional Alemão, alguma peso negativo a essa decisão, obviamente considerando que vota contra, o que não está, obviamente, em cima da mesa. Não, eu acho que a próxima semana vai ser um momento de verdade, não é? E que vamos ver se realmente a Alemanha está disposta a jogar o jogo ou não, não é? E de facto, por o facto do Bundesbank aparentemente ter sido o único a não ter votado o plano, indicia eventualmente uma posição futura na próxima semana no que se refere ao voto alemão. Agora, se a Alemanha votar contra, evidentemente as consequências podem ser imprevisíveis. Não é? Têm sempre a possibilidade de alterar a Constituição. Podem alterar a Constituição, mas se votarem contra e consoante aquilo que os decisores políticos da Alemanha têm em mente, essencialmente para corresponder à vontade do eleitorado, pode ser como pode não ser. Aliás, eu já tive a oportunidade uma vez de dizer a Alemanha está no grupo na zona euro porque foi pressionada para este efeito. Inicialmente não foi vontade da Alemanha entrar na zona euro. Foi pressionada pelo Reino Unido, pela França, porque era um pouco a contrapartida do próprio processo do alargamento da Alemanha. Porque o marco era extremamente forte, o Bundesbank era demasiadamente poderoso, era uma maneira para pôr a Alemanha sob controle. E desde então, muitos dos observadores, analistas economistas alemães sempre se manifestaram contra a política monetária europeia, contra a presença da própria Alemanha na zona euro e evidentemente, nesta perspectiva um pouco de incerteza, não a de excluir, e há muita gente que acha que é impossível, mas não a de excluir que até a Alemanha venha a sair ela própria da zona euro. Nuno Pereira, que leitura faz desta posição alemã, muitas vezes tentando jogar em dois tabuleiros ao mesmo tempo? Mais uma vez, está aí também a pressão política e dos eleitores que, de alguma maneira, obrigam os decisores políticos, e neste caso os alemães, a terem uma posição um bocadinho dupla. E eu acho que há consciência agora, por parte das autoridades alemãs, das consequências altamente nefastas, mesmo para a economia alemã, que o desaparecimento do euro poderia provocar, e, portanto, acho que essa consciência é maior neste momento. Também acho que começa a haver a consciência de que muitas das políticas que começam a ser adotadas no contexto europeu não são propriamente as políticas que os alemães estariam mais dispostos a apoiar e a favorecer. E, portanto, há aqui, de facto, um conflito permanente entre aquilo que seria a vontade de políticas mais agressivas por parte dos decisores alemães, por parte das autoridades alemãs, mas também a consciência de que, de facto, o problema é de tal maneira grave, nesta altura, que a economia alemã teria muito a perder se estas medidas não fossem tomadas. E, portanto, enfim, será sempre neste equilíbrio periclitante que iremos viver nos tempos mais próximos. Joaquim, a terminar, a Inglaterra, aliás, a Alemanha parece uma espécie de Reino Unido dentro do euro. Joga de um lado, joga do outro. O problema da Alemanha, e é um problema histórico, é que é demasiado forte para o espaço que ocupa, mas demasiado fraca para toda a extensão da Europa. Quer dizer, isto já se verificou várias vezes, no passado por via militar, felizmente nos dias que correm, de forma diferente. E a questão do euro é interessante, porque, quer dizer, até de 98, 99, os alemães tinham o poder sobre a política monetária de toda a Europa. O Bundesbank determinava a sua política monetária e os outros bancos centrais tinham que a seguir. Portanto, o euro foi um processo até de partilha desse poder com os governadores dos outros bancos centrais. Que, na verdade, no BCE, a Alemanha era dominante até há pouco tempo. Sim, mas quer dizer, mas não tão dominante quando tinha o Bundesbank a terminar a sua própria política e os outros tinham que ir por arrasto. Apesar de tudo, há aqui um processo de partilha de poder que evidentemente não agradou a uma parte da opinião pública alemã. Eu imagino que mudar a Constituição requeira 2/3 como cá, não sei, nunca li a Constituição alemã, mas não me parece que, se houver uma decisão do Tribunal Constitucional negativa, que ela seja facilmente contornável, porque parece-me que esse processo de alteração da Constituição
tal como cá, imagino que seja bastante complexo. Há uma questão que eu ainda não vi esclarecida pelo BCE, que é as condições de compra, ou seja, o BCE compra títulos no mercado secundário apenas quando quer ou quando os investidores estão dispostos a vender. É porque, se for a segunda questão, se o investidor disser eu quero vender estas obrigações portuguesas, espanholas, o que quer que seja, e o BCE comprar, pode haver aqui oportunidades de arbitragem significativas que podem dar dinheiro a ganhar ao mercado e os especuladores podem contornar este processo dessa forma, através destas oportunidades de arbitragem que seguramente vão surgir ao longo do tempo no mercado. Muito bem, estamos em cima do nosso tempo. A próxima semana vai ser certamente uma semana extraordinariamente interessante para o vosso comentário. Desejo-vos um bom fim de semana. Tawfiq Rekibi, Joaquim Miranda Sarmento, Nuno de Sousa Pereira. Desejo-vos um bom fim de semana. Fica por aqui a Comissão Executiva. Partimos para um fim de semana com olhos postos na próxima semana. Muito importante.